Olá! Nesta videoaula eu vou te apresentar o recurso de automatização de fluxo de trabalho. Este é um recurso que já está disponível a partir do plano avançado. Nos planos superiores, o que há é um aumento do limite na quantidade, de automações que você pode criar. Mas já a partir do plano avançado, que é o plano número 2, você consegue criar essas automações. Na verdade, a minha primeira videoaula eu criei já faz aí um bom tempo, alguns anos. Na época eu ainda trabalhava na própria Pipedrive como executivo de contas sênior. Atualmente eu sou parceiro oficial da Pipedrive. Então, caso você tenha alguma dificuldade, você pode entrar em contato comigo. Por quê? Eu vou apresentar para você a ferramenta de um modo geral e vou também te ensinar qual é a estrutura lógica de uma automatização. Então eu vou te ensinar a criar algumas automatizações básicas, mas muito importantes, para você já começar a colocar a mão na massa, para você já começar a criar suas próprias automações. Então, com aquilo que eu vou te ensinar, sim, você será capaz de criar as suas automações personalizadas. Porém, são diversas automações que você pode criar. Você pode criar, por exemplo, uma automação para toda vez que um negócio for criado no teu funil de vendas, o Pipedrive crie uma atividade para o teu vendedor, por exemplo, entrar em contato com aquela lead ou com aquela oportunidade de negócio já no primeiro dia, por exemplo, no mesmo dia. Você também pode criar uma outra automação para quando, de repente, o teu vendedor enviar uma proposta, o Pipedrive avance esse negócio para a etapa seguinte e já crie uma automatização de fazer follow-up para daqui tantos dias, não é? Você também pode criar automações com e-mails. Então, entrou uma lead na caixa de entrada de leads ou entrou uma oportunidade de negócio no funil, o Pipedrive pode enviar um e-mail já com base num modelo pré-configurado, com um arquivo anexado. Então, você pode sim criar automações para que o Pipedrive envie e-mails de forma automática, crie atividades, avance negócios. Você também pode criar automações dentro do próprio Pipedrive para poder trabalhar de forma integrada com o Slack, por exemplo, que é a plataforma de comunicação interna que muitas empresas utilizam. Você pode criar automações com o Teams, com o Trello. Isso dentro do Pipedrive. Claro que você pode criar muito mais automações utilizando plataformas de integração, como o Zapier, por exemplo. Mas hoje o Pipedrive já te oferece uma gama muito grande de automações. E o recurso de automatização de fluxo de trabalho, ele foi muito melhorado em comparação ao que ele era anos atrás, quando eu gravei a primeira videoaula. Portanto, esta é a videoaula atual, ok? A videoaula anterior está muito desatualizada e eu vou apresentar esses recursos. A base para que você possa criar suas automações. Então, como eu estava dizendo, se você tiver dificuldade, você pode entrar em contato comigo através do meu site www.victorrebelo.com. O link está na descrição do vídeo. Lá no meu site, veja, se você ainda não criou tua conta para testar o Pipedrive gratuitamente, você pode utilizar o meu link de parceiro, mesmo que você já tenha criado uma conta e ainda está em fase de teste. Caso você ainda esteja em fase de testes, você pode criar uma nova conta. E aí você vai começar do zero o seu teste e vai ganhar aí 30 dias, tá? Então utilize o meu link de parceiro e crie essa conta. Eu ofereço, para todos que criarem uma conta com meu link de parceiro, eu ofereço uma sessão de consultoria gratuita para te orientar com os testes. Eu vou entender tuas necessidades e vou te orientar. Vitor, eu quero contratar tua mentoria.
Então, se você quer que eu faça toda a implementação e te dê um treino, te ensine a configurar todo o Pipedrive, ou se você já é cliente da Pipedrive, se você já tem o Pipedrive rodando na tua empresa, mas quer aprender algum recurso, pode ser o de automatização de fluxo de trabalho, pode ser o módulo de campanha de e-mail marketing, não importa. Pode ser o módulo Insights, que é o módulo de relatórios. Se você está com dificuldade e quer minha mentoria para algum recurso específico, você também pode me contratar para eu prestar esse serviço de mentoria pontual, específica. De repente, só para automatizações, tá bom? Ou campanhas de e-mail e etc. Não precisa necessariamente me contratar para fazer toda a implementação se você já é cliente da Pipedrive. Então, tá aí dado o recado. Entre em contato comigo ou para agendar uma reunião para, de repente, eu te orientar nessa fase de testes ou para eu entender tuas necessidades e depois te passar um orçamento com relação à minha mentoria, tá bom? Então, vamos agora dar início à nossa videoaula atualizada de automatização de fluxo de trabalho. Então, temos aqui o nosso funil de vendas e eu vou clicar, no meu caso aqui, nos 3 pontinhos aqui embaixo, nessa barra lateral. De padrão é aqui que você vai clicar também, a não ser que você tenha alterado. Então, eu clico aqui nos 3 pontinhos, automatizações. É aqui que eu vou selecionar. Então, veja, eu tenho aqui, vamos começar apresentando de uma forma geral, o recurso de automatização. Então aqui eu tenho alguns modelos já pré-configurados que facilitam o teu trabalho. Ou seja, você vai colocar o mínimo de informação e o Pipedrive ele já vai te guiar, vamos dizer assim, na criação da automação. Então eu tenho aqui, por exemplo, alguns modelos, como nesse caso aqui, modelos em destaque. Aqui eu tenho mais o acervo de modelos. Então eu tenho aqui, olha, modelos para ajudar você a monitorar os teus negócios, a se engajar com as leads. Então você pode depois explorar essa área. Ou então, se você quer algo específico, então vamos ver, por exemplo, aqui, olha, automatizações de e-mail. Então, por exemplo, evitar negócios estagnados. Então veja, você tem um negócio e você quer fazer um follow-up, não é? Caso ele não mude de etapa por um determinado período, tá? Então você tem aqui o negócio, o símbolo do cifrão. Essa ampulheta representa que ele vai aguardar um determinado período e depois desse determinado período, caso as condições sejam atendidas, nesse caso ele vai criar uma atividade, veja aqui o ícone de atividade, e vai enviar um e-mail. Está aqui o ícone de e-mail. Então eu estou explicando para você o que simboliza esses ícones para você poder entender esses modelos, né? Por exemplo, sequência de e-mail quando um negócio for movido. Então ele vai disparar uma sequência de e-mails quando o negócio for movido para uma etapa específica do funil. Se o e-mail for respondido, ele pode, por exemplo, criar uma atividade de follow-up. Então, isso é um exemplo, pode criar a atividade que você quiser. Tá? Então, veja, vocês vão entender um pouquinho depois, quando eu for apresentar a estrutura de como criar uma automatização. Tá? Vamos lá, por exemplo, eu tenho aqui outros tipos, não é, de modelos que você pode utilizar. Veja, aqui eu tenho o recurso campanha. Esse recurso, essa automatização, ela se refere a esse recurso de campanhas. Então veja, esse recurso é esse módulo aqui, ó. É um módulo de campanha de e-mail marketing da Pipedrive. Portanto, ele é um módulo que você paga à parte,
ele tem aqui os preços que você paga de acordo com a quantidade de inscritos na tua lista de distribuição de campanha de e-mail, tá? Explore esse recurso para você entender. Eu tenho aqui 3 videoaulas no meu canal onde eu ensino a configurar e a criar sua primeira campanha. Então, esse é um recurso específico, que é o de e-mail marketing, tá? Aqui nesse caso que eu estava explicando, essas automatizações de e-mail não tem nada a ver com a campanha, tá? Você já pode enviar e receber e-mails no Pipedrive, ou melhor, enviar, né, e-mails do Pipedrive, a partir do Pipedrive, já a partir do plano avançado. A partir do segundo plano, você já consegue sincronizar o Pipedrive com tua conta de e-mails. E aí você já pode enviar e receber e-mails. Aqui, então, como eu acabei de dizer, são automatizações referentes ao recurso de campanha de e-mail marketing, tá? Como, por exemplo, toda vez que o negócio for ganho, você pode disparar uma campanha de e-mail marketing, né? Ou então, toda vez que for criado um negócio, você pode enviar uma campanha de e-mail marketing que você já tenha pré-criada, pré-desenvolvida aqui no teu módulo de campanha, ok? Ficou claro? Então, são recursos diferentes. Atividade. Aqui você consegue, então, encontrar alguns modelos de automações focados em atividades, tá? Então, por exemplo, você tem um negócio, quando esse negócio mover, por exemplo, para uma determinada etapa, o Pipedrive pode criar uma atividade de follow-up, por exemplo. E aí, você pode aguardar um determinado período e, a partir do momento que essa atividade é marcada como concluída, você pode fazer outra coisa, uma outra ação. Então, veja, você consegue aqui criar vários tipos de fluxo de atividade já utilizando os seus modelos previamente cadastrados aqui, tá? O de negócio, você tem aqui, olha, você pode adicionar produtos aos seus negócios automaticamente. Você pode adicionar produtos. Ah, que produtos, Vitor? Vamos lá, rapidinho, só para quem não sabe, mas eu tenho uma videoaula onde eu ensino sobre produtos aqui no Pipedrive, procure na playlist de tutoriais, tá? Mas aqui, ó, produtos, eu posso tanto por valor em negócio, como eu posso adicionar produtos e aqui eu coloco aquilo que eu quero vender e pronto, tá? Você pode adicionar produtos de forma automática. Então, também é um recurso bem interessante para você explorar. Fazer follow-up depois que uma determinada atividade é concluída, né? Então, realizou uma atividade, já agenda outro, já manda um e-mail, avança para uma outra etapa do teu funil, né? Ou então, toda vez que você criar uma pessoa na tua base de contatos do Pipedrive, porque tua base de contatos fica aqui, ó, em contatos. Uma coisa são os negócios no teu funil. Uma coisa são as leads na tua caixa de entrada de leads. Os contatos ficam aqui, na base de contatos. O que você movimenta no funil são negócios que você abre com os teus contatos. Eu gosto de ser sempre bem claro para quem é novo, tá? O que você movimenta no funil não são contatos. São negócios que eu abri com os meus contatos. Olha, é um negócio que eu abri com a Juliana, por exemplo, tá? E a Juliana está aqui na minha base de contato. Então, por exemplo, se você quiser, você pode criar uma automação para sempre que você adicionar uma pessoa na tua base de contato, o Pipedrive já criar um negócio no teu funil. E você também pode, como eu expliquei no início do vídeo, criar automações para trabalhar com o Slack, por exemplo, com o Microsoft Teams, por exemplo, não é? Então, se você utiliza alguma dessas plataformas de comunicação interna na empresa, você pode já criar automações aqui.
Você pode aqui criar automações específicas do Teams, né? Trello, quer dizer, vale a pena você explorar, tá? Eu não vou me alongar demais, mas vale a pena você explorar com calma. Nessa parte aqui, nessa aba, nós temos automatizações. Então veja, aqui são as automatizações que eu tenho em meu nome, tá? Tá aqui, ó, minhas automatizações. Inclusive, essa foi uma que eu criei e não coloquei título. Então, por padrão, ele aparece assim, ó, sem título, com a data e o horário que foi criada. É importante que você coloque título e uma descrição, se quiser, tá? Nas tuas automações. Você pode, inclusive, criar etiquetas. Você pode criar etiquetas para você poder etiquetar suas automações. Então, você pode, por exemplo, vamos imaginar que você tenha vários funis na tua conta do Pipedrive. Você pode criar uma etiqueta para cada funil. Assim você vai conseguir organizar aqui as tuas automações por funil. Ah, eu quero ver todas as automações do funil X, do funil Y. E você vai visualizar aqui, não é? Você consegue filtrar depois, por exemplo, por etiqueta, ou você pode buscar uma automação específica, ou você pode filtrar por etiqueta, tá? E ele vai te mostrar, olha, só as automações com aquela etiqueta. Então, isso vale a pena. Vamos tirar aqui o filtro. Pronto, já mostrou as duas. Isso vale a pena, então, como eu disse, quando você tem vários tipos de automações e quer organizar melhor. Teste. Você percebe que essa automação está escrito transferido. Eu vou explicar isso. Esse transferido significa que foi um outro usuário que criou essa automação e transferiu a propriedade para mim. Antigamente, se eu que criei a automação resolvesse ir embora da empresa e a empresa fosse desativar o meu usuário, o meu login, eu teria que entrar em contato com o suporte e solicitar a transferência. Hoje isso já é possível fazer aqui pelo Pipedrive. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa automação, veja, eu posso, a partir daqui, se eu clico aqui nesses 3 pontinhos, olha, eu posso duplicar essa automação. Então vamos imaginar que eu queira duplicar, não é? Porque essa automação, no caso, eu não utilizei um modelo, eu fiz do zero. Então, vamos imaginar que eu fiz essa automação do zero e eu quero fazer uma outra muito parecida, só alterando algumas ações, mas com o mesmo gatilho, com as mesmas condições, quero alterar somente um ou outro elemento da minha automação. Então, mais vale a pena eu duplicar essa automação, tá? Posso copiar aqui o ID dela para algum efeito aí de integração, posso excluir e posso transferir a propriedade. Quando eu clico aqui, ele vai me mostrar então os outros usuários que eu tenho na conta, nessa conta do Pipedrive, e eu posso transferir para esse outro usuário. Clico aqui, clico próximo e transfiro para ele. Se eu transferir para ele, o que vai acontecer? Eu não vou mais conseguir editar. Eu ainda posso manter ela ativa para mim, mas eu não consigo editar, tá? Você só consegue editar as automações que você é o proprietário delas. Por isso, a importância de transferir a propriedade. Vitor, mas posso deixar ela ativa, ou seja, para mim, né? Caso eu queira que ela funcione dentro do meu processo? Sim. Pode deixar ativa, você pode escolher aqui se ela é acionada por esses usuários, ou pela empresa inteira, ou só por você. Você pode, mas para editar, só é o proprietário que edita. Ok? Vamos lá, aqui ó, gerenciar acesso. Eu posso remover algum usuário, de repente eu não quero que essa automação funcione para esse usuário aqui. Eu tenho 3 usuários, tá? É que está com o mesmo nome, mas Victor Rebelo, parceiro oficial, Victor Rebelo e Victor Rebelo 2, né? Então eu posso remover um desses usuários e aplico. Dessa forma, essa automação, né, ele não vai mais conseguir, ela não vai mais estar ativa para ele, tá? Ele não vai mais poder utilizar essa automação. E aplico aqui a alteração. Muito bem, vamos continuar então. Veja que já não tem mais, tá?
Então, aqui eu consigo ver as automações de alguma etiqueta por gatilho. Então, veja, eu tenho aqui por gatilho, ou seja, eu quero ver todas as automações que disparam quando uma pessoa é criada, ou quando uma pessoa é excluída, ou quando um negócio é criado, uma lead. Então, você também pode visualizar aqui quando você tem muitas automações por gatilho. Aqui por ação, por ações. Caso você utilize alguma automação de modelo, por exemplo, tá? Você pode visualizar por aqui. Status, ativo ou inativo. Você pode visualizar por aqui também. Ok? Ativo, inativo. Aqui você limpa todos os filtros. Limpei, ele vai mostrar tudo. Minhas automações. Aqui as que pertencem a outros usuários. Então, olha só, como outros usuários na minha empresa, criar essas outras automações. Ok? Ou de um usuário específico. E buscar alguma automação pelo título. Selecionar várias. Posso selecionar várias e transferir a propriedade, por exemplo. Veja, eu consigo transferir propriedade de uma automatização que tenha sido criada por outro usuário? Sim, porque eu sou o administrador da empresa, da conta. Então, o administrador da conta, ele consegue transferir a propriedade de uma automação de um usuário A para um usuário B. Ele não consegue editar aquela automação. Para editar, ele tem que transferir primeiro. Então, se você é administrador da conta e um colaborador da empresa se desligou da empresa e você vai ter que desativar o login dele, você pode transferir todas as automações dele para você, por exemplo, ok? E aí você consegue editar essas automações. Então é simples assim. Histórico. Aqui no histórico, posso aqui escolher o histórico de uma automação especificamente ou de todas as automações, executada por algum usuário ou por mim. O período que eu quero rastrear esse histórico, tudo ou automações que chegaram ao fim, que elas foram concluídas do início ao fim, automações que deram erro, automações que estão pendentes. Então aquelas automações em que eu coloco um período para que o Pipedrive aguarde e continue a execução após aquele período, ou então aquelas automações em que eu quero que o Pipedrive aguarde tanto tempo e dentro desse período analise as condições. Se as condições mudarem, aí faça tal coisa, não é? Que eu expliquei aqui no início. Então, sempre que você tem automações aguardando um período, elas estão com execução pendentes. É aqui que você analisa. Ou que foram interrompidas. Então, veja, aqui você tem esse histórico. Muito bem, então, agora vamos criar algumas automações básicas, tá? Para que você possa entender como que é a estrutura de uma automação. Agora então chegou o momento da gente criar uma automação básica, algumas automações básicas, não é? Que é para você poder então, a partir dessa aula, entender como que se cria uma automatização do zero, qual é a estrutura lógica de uma automatização. Só que esse vídeo ele já está muito longo. Então o que eu vou fazer? Eu vou interromper nossa videoaula agora e na nossa próxima videoaula, na sequência desta, a gente vai então dar seguimento direto, tá? Já em como criar sua primeira automatização. Então, não perca, já assista na sequência a nossa próxima videoaula. Sucesso!